E falando sobre essa visão, Vitor, professor, ele sempre deixou muito claro que, de alguma forma, gostaria de enxergar certa descentralização na maneira como o pontificado funcionaria, tirando um pouco, vamos dizer assim, o poder de pontífices ou papas europeus ou americanos. Ele é americano, mas a forte atuação dele no Peru faz com que ele carregue essa característica. Por que hoje é importante, no teu ponto de vista, que a igreja ela expanda as suas fronteiras e tenha representatividade também em países que não necessariamente estejam ou na Europa ou talvez o próprio Estados Unidos? Perfeito. Boa noite a todos, primeiramente. É uma honra estar aqui com vocês, público de casa também. Eu destacaria que quando nós pensamos na globalização, se faz cada vez mais presente a ampliação da representatividade dos homens da igreja frente a esse mundo que nós vivemos. Ou seja, já é uma tendência que vem se caminhando depois do Bento XVI. Vale colocar aqui em ênfase que foi um dos poucos papas na história que renunciou. Isso diz muito sobre, evidentemente, diz sobre muita coisa, mas há um conflito com o próprio tempo que estava se habitando ali. Diante disso, com a escolha de Francisco e também agora com o Leão XIV, o que nós estamos assistindo, evidentemente, é uma expansão da Igreja Católica, que é universal, que é talvez a igreja mais universal que nós temos, mas é a universalidade política do papado. E aí você percebe que isso significa algo que vai se ampliando cada vez mais para outros continentes. E aí quando a gente começa a ver que a África vem crescendo o número de cristãos, que a atenção do cristianismo para com a Ásia também vem ganhando força, e a América, que é um espaço de interconexão entre esses dois mundos, o mundo mais tradicional europeu, com esse novo e novíssimo mundo da África, da Ásia, da Oceania e das Américas, aí isso se faz muito presente. Essa perspectiva global, ela adentrou cada vez mais, não só nos discursos, né? Vocês estavam falando da simbologia, mas o discurso do próprio Papa inicial mostra muito essa virada também para línguas aonde esses povos estão habitando. Interessante, eu quero até trazer um trecho do primeiro discurso do Papa Leão XIV. Vamos acompanhar. Fratelli, sorelle carissimi. Queridos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, o bom pastor, que deu a sua vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse em seus corações e alcançasse suas famílias, todos os povos, onde quer que estejam, todas as nações, toda a terra. A paz esteja com vocês. A tutta la terra, la pace sia con voi. O professor João Cláudio Rufino, ele fala de paz no momento que a gente acompanha vários conflitos espalhados pelo mundo, principalmente no Oriente Médio. Foi interessante porque praticamente no discurso de despedida do Papa Francisco, ele menciona a necessidade de paz, principalmente no Oriente Médio, em relação a esses conflitos que assistimos agora. E aí vem o novo Papa, num discurso muito bem elaborado ali, todo mundo ficou impressionado com isso, dele já estar com um papel, com algo elaborado, falando também, logo de cara, da necessidade de paz. Eu queria entender do senhor de que maneira que a Igreja Católica, ela se posiciona e ela deve se posicionar em relação a conflitos, porque não necessariamente ela pode impedi-los, pará-los, mas qual é a influência que ela tem sobre escolhas feitas por autoridades que hoje conduzem esses conflitos? Uma ótima questão. Primeiro ponto importante é voltar à Sagrada Escritura. Quando Jesus, no texto do Evangelho de João, diz a paz esteja convosco, o termo paz, eirené, em grego, o shalom do hebraico, tem a ver com a questão da reconciliação. Esse é um ponto muito importante. Reconciliação do quê? De toda a humanidade e da humanidade com Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele fala sobre isso. Não é? Cristo é a nossa paz. De dois povos fez um, derrubando um muro da separação. Quem são esses dois povos? Judeus e todo o restante da humanidade. Em Cristo, toda a humanidade é reconciliada e agora reconciliada ao Pai.
Esse ponto é fundamental dentro do Evangelho. Quando Cristo diz, a paz esteja convosco, ele está afirmando que essa reconciliação aconteceu. Quando a gente volta na teologia bíblica, e com certeza ele tem isso no seu horizonte teológico. A humanidade é criada por Deus em unidade. Expressão do pecado, Torre de Babel, nós até comentávamos anteriormente, não é? É a separação. Então sempre a igreja será aquela que vai iluminar a humanidade do ponto de vista da sua moral, para dizer, olha, é vontade de Deus que toda a humanidade seja uma e que todos vivam reconciliados em unidade, em amor. Aliás, esse é o lema dele, né? Todos nós somos um. Exatamente. Percebe que inclusive também está no Evangelho de João, Santo Agostinho comentou, João muito bem, tem tudo isso aí nesse horizonte. Então, quando ele diz isso, ainda mais nesse contexto em que nós estamos, de tantos conflitos, e conflitos que beiram até uma terceira guerra mundial, como alguns têm dito, conflitos extremamente violentos que podem ainda se intensificar, né, levando diversas nações a conflitos muito complicados, a igreja vai lançar essa mensagem e ele está, percebemos aí, muito atento ao sinal desse tempo.